Olá pessoal, hoje a nossa aula é voltada para os professores. A gente vai relembrar como que acessa o painel principal do AVA através do login e senha e vamos iniciar uma introdução às ferramentas de edição de aulas, que é por onde os professores irão lançar os seus conteúdos para os alunos, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o endereço de login, que é demed.martinopolis.sp.gov.br/ava. Pressione Enter no seu teclado, você será redirecionado para essa tela de login. Lembrando que no caso dos professores, para a edição de conteúdo e criação das aulas, é recomendado que você utilize o computador, porque o acesso, né, da visualização, ela é melhor pelo computador do que pelo celular, na hora de enviar os arquivos. Para conversar com os alunos dentro da plataforma ou para visualizar o conteúdo, aí o celular é a melhor indicação. Então aqui na tela de identificação, o professor deverá informar o seu CPF sem os pontos ou traços. Então aqui eu vou digitar um CPF e a senha que eu já cadastrei anteriormente, após o meu primeiro acesso. E pressione o botão acessar. Importante isso ter acontecido, porque mostra, né, esse tipo de erro. E provavelmente eu devo ter digitado alguma informação errada. Então eu vou repetir o CPF. E vou colocar a senha. Clicar no botão acessar. Pronto, fui redirecionado para o painel principal do AVA. Então, provavelmente eu digitei alguma informação errada da primeira vez, por isso que eu não consegui entrar. Tá? Isso é bem comum de acontecer. Então aqui já dentro do painel, a gente já está familiarizado através do vídeo anterior. A gente tem as salas de aulas e os cursos que nós estamos cadastrados. Lembrando que esse é um exemplo de acesso de professor, tá? Aqui, além do primeiro ano, da sala modelo e do curso de introdução ao AVA, eu também estou cadastrado na sala de coordenadores. E aí, quantas salas estiverem aqui, vai aparecendo para mim nesse resumo dos cursos. Aqui no painel da esquerda também tem todos os cursos ou salas que eu estou cadastrado. E tem os botões de atalho: painel, página inicial, calendário e arquivos privados. Do lado direito a gente tem a linha do tempo de atividades com prazo, que no meu caso aqui não tem nenhuma. E a gente tem o calendário, onde tem aqui marcado no dia 11 um chat com a segunda etapa do GERTS. Isso aqui é um modelo de teste, né, que a gente está introduzindo até para mostrar para vocês esses eventos. E aí, falando em evento, no bloco abaixo a gente tem também o próximo evento, que é justamente esse chat. Então ele mostra aqui para mim no calendário uma marcação, e aqui nos próximos eventos ele mostra um resumo e também o link para que eu vá direto para esse evento cadastrado, certo? Eu vou fechar aqui o menu lateral da esquerda para a tela ficar melhor, né, que o ambiente ficar melhor visível na hora da gente trabalhar. Então, para que a gente possa lançar uma nova aula ou lançar um novo arquivo ou conteúdo, basta que eu clique na sala que eu quero fazer essa alteração. Então, eu vou clicar aqui no primeiro ano, vai abrir para mim a sala, né, em si. E aqui é onde a gente vai começar a aprender essa estrutura modelo e a utilizá-la na prática. A primeira coisa que a gente deve fazer na hora de lançar um novo conteúdo ou de criar uma nova aula, bem como as alterações, é ativar o botão de edição. Então clique em ativar edição e você vai perceber que vai aparecer alguns botões extras. Já apareceu. Então a gente tem editar, adicionar recurso ou atividade. A gente tem uns outros ícones novos que a gente vai estar aprendendo o que é, tá? Vamos começar falando então desses ícones, né? Sempre que tiver um lápis, um desenho de um lápis, significa que é para mim editar o título de uma aula ou de um módulo. Então aqui a gente tem como se fosse uma aula, né? O título de uma aula, e a gente tem aqui 7 módulos. Todas essas opções têm um lapisinho na frente.
que é para que a gente possa alterar o nome. Na dúvida do que cada botão significa, basta deixar a seta do mouse em cima dele. Ó, editar nome do tópico. Se eu deixar em cima aqui do módulo, vai falar editar título. Então eu sei que se eu clicar aqui, eu vou ter a possibilidade de alterar esse nome. Quando eu aperto o Enter no teclado, eu salvo a alteração que eu fiz. A mesma coisa vale para o nome, né, o título, aliás, da aula. Um outro ícone também que a gente vai usar bastante, a gente precisa entender o que é essa cruz. Essa cruzinha, né, de 4 pontas, ela significa mover a seção. Né? Aqui no módulo, ela aparece como mover recurso. Então, utilizando essa ferramenta de mover, significa que todo objeto que tiver essa cruzinha na frente, eu posso arrastar ele, né, e colocar numa seção abaixo, ou alterar a ordem deles. Então, por exemplo, se eu quiser arrastar aqui a URL e deixar acima do módulo arquivo, ou se eu quiser jogar ela lá para baixo, basta que eu clique com o botão esquerdo do mouse em cima da cruzinha, mantenho pressionado e arraste para onde eu quero movimentar, ou para onde eu quero deixar esse módulo, essa seção. Aí eu solto o botão e ele vai ficar naquela posição que eu deixei, né, que eu soltei. Outros botões que a gente vai usar bastante é os botões de edição, né, o editar. Então perceba que tanto na frente do nome da aula, né, da seção em si, que é essa com o título em azul, né, com uma fonte um pouco maior. Isso seria o título da nossa aula. E na frente de cada módulo eu tenho sempre esse botãozinho de editar. Então tem aqui em cima e tem aqui embaixo, né, nesses 7 módulos, cada um tem o editar na frente. No editar da seção, que seria o nome da aula, se eu clicar nele eu vou ter 4 opções, né? A de editar o tópico, que vai ser a mesma coisa que clicar aqui no lápis. A diferença é que eu vou poder, ao clicar nesse editar tópico, eu posso criar essa descrição aqui, ó. Então esses 5 itens que estão adicionados aqui, eu coloquei dentro dessa opção de editar o tópico, tá? Mas isso aqui vai ser muito pouco usado por parte de vocês. Então é só para que vocês entendam a funcionalidade dela. A gente tem a opção realçar, que é para deixar esse tópico em evidência, né, que ele sobe lá para cima. A opção exibir ou ocultar o tópico, então nesse caso aqui ele está oculto, né, então essa mensagem aqui, ó, oculto para os estudantes, é porque eu desabilitei, né, eu fechei esse olhinho do exibir o tópico. Se eu clicar aqui, ele vai habilitar, então aquela mensagem de oculto, ela desapareceu da seção, ela está aparecendo agora nos módulos, mas da seção ela saiu, porque eu deixei visível. Então para mim deixar invisível novamente, eu vou clicar aqui em editar e vou esconder o tópico. Aí ele vai voltar a ficar oculto. E a última opção, dentro do editar da seção, é o excluir tópico. Que se eu clicar aqui eu vou excluir tudo isso que está adicionado. O título, as 5 etapas e os 7 módulos. Tá? No botão editar dos módulos, as opções são quase as mesmas, ela só tem mais 2 opções a mais. Então a primeira de editar configurações, é por aqui que eu vou adicionar de fato os arquivos, adicionar os links, adicionar o conteúdo da página, a pesquisa e assim por diante. No botão mover para a direita, eu faço com que esse módulo ele se desloque, né, um quadrante para a direita, então ele vai ficar como se fosse um item um subitem dessa nossa seção, né? Então lá ele foi jogado um pouquinho mais para a direita. Eu posso mover ele mais para a direita ainda, ou eu posso voltar agora. Então eu vou voltar ele para a posição atual. Isso é só uma questão de estética mesmo, né? Por caso você queira deixar esse conteúdo, esse módulo direcionado, né? Uma questão de ordem do que vem primeiro ou não. Esse botão de disponibilizar, que ele é o mesmo daquele olhinho lá do editar
da seção, né? Então ele exibe ou não um modelo. O duplicar, que a gente vai usar bastante, que ele faz com que a gente crie uma cópia desse módulo. Então se eu clicar aqui em duplicar, eu vou criar uma nova cópia, exatamente igual esse arquivo aqui. Olha lá, ele criou uma cópia, né? E ele até está com o mesmo nome na frente aqui copiado. Atribuir papéis é a única função que a gente não vai usar. Ela não tem muita serventia aqui nesse nossa metodologia de envio de aulas. E por último o botão excluir, né? Que como o próprio nome e o desenho já diz, é para que eu apague esse módulo aqui específico. Então eu vou apagar esse módulo que eu acabei de copiar. Clico aqui nele, vai pedir uma confirmação. Se eu realmente desejo excluir esse módulo, eu clico em sim. Ele já sumiu aqui pra gente. Então esses são os principais botões dentro dessa estrutura modelo. E de fato, né, a funcionalidade dessa estrutura modelo é agilizar o processo de criação das aulas. Então, com essa estrutura vocês podem criar, né, cópias desses módulos que eles já estão prontos e configurados, e cada um tem uma breve descrição do que eles fazem. E aí ao criar a cópia desse módulo, você vai arrastar ele para a aula que você quer, e aí de fato vai acabar usando ele, alterando o nome e alterando o seu conteúdo, né? Agiliza o processo de envio das aulas, porque você não vai ter que do zero criar esse módulo aqui, né? Que seria através desse botão de adicionar uma atividade ou recurso. Então esses recursos eles já estão criados, você só vai criar uma cópia, né? Agilizando assim um pouco mais. E para fazer esse processo todo de criar uma nova aula, criar uma cópia desses módulos e fazer a alteração deles, está aqui descrito nessas 5 etapas. Então nessas 5 etapas a gente está mostrando como que faz a criação e a alteração de tudo isso, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui na prática, né, de como funcionaria, e eu não vou ficar voltando aqui nessas etapas, né, porque para mim isso já está decorado, mas aí vocês podem ir voltando com calma e assistindo o vídeo e olhando, né, de fato ali na aula, para que vocês possam estar acompanhando essas etapas. Então, seguindo aqui o nosso modelo, e só lembrando, toda essa estrutura ela está oculta para os estudantes justamente para que a gente use como modelo em todas as aulas. Então o aluno ele não vai ver nada disso daqui, e a gente, na hora de criar o conteúdo, a gente cria a cópia do que a gente for usar, né? Então a gente não vai acabar usando todos esses módulos em todas as aulas, né? Vai ter aula que a gente vai enviar só um arquivo, vai ter aula que vai enviar um arquivo e um link, vai ter aula que vai ser só um envio de tarefa ou chat. Então você escolhe o que você quer usar, e o que você não for usar, você permanece aqui oculto para o estudante, para que na próxima aula, quando você acessar novamente essa página, você consiga usar esse modelo novamente. Então, seguindo os nossos passos, a primeira etapa para que a gente crie uma nova aula é adicionar um novo tópico. Então, lá embaixo, né, na página, no canto inferior direito, a gente vai ter esse botão de adicionar tópicos. Tópicos para a gente seria a mesma coisa que aula, tá? Esses dois termos são a mesma coisa. Então eu vou adicionar um novo tópico, né? Ao clicar ali, ele me dá a opção de quantos tópicos eu quero criar, né? Eu acho que para facilitar para vocês é interessante criar um por um. Então aqui eu vou deixar o número 1 e vou clicar em adicionar tópico. Pronto, ele já apareceu aqui para mim, tópico 3, né? E por que 3? Porque eu já tenho 2 tópicos criados. Então vamos voltar lá para que vocês entendam. O primeiro tópico é essa estrutura modelo, que ela está oculta para todos os alunos. Pouco mais para baixo eu tenho o segundo tópico, que é o conteúdo, né, os conteúdos de 3 a 12 de fevereiro. Isso aqui está visível para todos os alunos. E agora a gente criou o terceiro tópico. Como a gente não quer deixar com esse nome, então clica no lapisinho, né, lembrando que ele é para fazer a edição do nome. E aqui eu vou colocar
como se fosse uma aula de terça-feira. Então, terça-feira, 9/2/2021. Posso escrever mais alguma outra informação que eu quiser aqui. Eu vou deixar apenas isso. Aí pressionar Enter no teclado. A nossa alteração vai ser salva. Então a primeira etapa é criar um novo tópico e renomear ele. Então a gente já criou e deu um nome para ele. Agora a gente vai adicionar uma nova atividade, né, ou um módulo com base na aula que a gente quer estar lançando para o aluno nessa data aí de terça-feira. Então a gente volta lá em cima, no cabeçalho da nossa aula, e cria aqui uma cópia, aliás, do arquivo do módulo que a gente quer usar. Então, por exemplo, o primeiro módulo que a gente vai aprender, né, nesse vídeo é o módulo arquivo. E o módulo arquivo ele serve para que a gente insira qualquer tipo de arquivo. Um arquivo do Word, um PDF, um slide, uma planilha no Excel, imagens, vídeos que o professor fizer, né, a gravação pelo seu celular, então um vídeo de boas-vindas, um vídeo explicativo, enfim, qualquer tipo de arquivo é nesse módulo, é através desse módulo que vocês irão inserir para os alunos. Então, para criar uma cópia desse módulo, a gente vem aqui no editar e clica em duplicar. Ele vai criar uma cópia desse recurso. Aí ele já criou uma cópia, eu vou segurar aqui na cruzinha com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar lá para baixo, que é para onde a gente quer jogar, que no caso na aula de terça-feira. Então, vou jogar ele aqui, vou soltar o botão do mouse e ele já ficou aqui para mim. Perceba que ele já vem como oculto, porque a intenção é justamente essa. O professor vai, enquanto ele está alterando as atividades, e mesmo depois de pronta, ele vai sempre permanecer, deixar os módulos e as atividades ocultas. Porque quem vai fazer a liberação do conteúdo é o coordenador da unidade. Então o coordenador ele vai entrar nas salas, ele vai avaliar os conteúdos e se ele julgar, né, correto ou, né, válido aquela atividade, tiver tudo certinho com ela, ele vai habilitar para que os alunos vejam. Ele vai tornar visível aquele conteúdo. Então, a gente criou uma cópia do módulo arquivo. E agora a gente vai alterar o nome dele. De novo, é só clicar aqui no lápisinho. E a gente pode fazer a alteração do texto. Então, aqui eu vou escrever que essa é uma aula teste sobre módulos. E esse aqui é o meu módulo arquivo. Então, o ideal é que aqui você insira o nome, né, do arquivo que você está inserindo. Então, se é um vídeo de boas-vindas, você vai lá e escreve vídeo de boas-vindas, por exemplo. Bem simples e de fácil entendimento para o aluno. Então, vou voltar aqui para o aula teste, módulo arquivo, que é o nome que eu quero dar. Digitei, eu pressiono Enter, ele vai fazer a alteração do nome. Agora a gente precisa alterar o conteúdo desse módulo, ou seja, enviar de fato o arquivo que a gente quer. Então clique no botão editar, na frente do módulo arquivo e novamente em editar configurações. Aí vai abrir uma outra janela, uma outra tela, aliás. E aqui, ó, a gente já tem aquele nome que a gente acabou de alterar. Ele mostra um pouco mais acima que esse arquivo ele está dentro da aula de terça-feira, que é o título que eu dei para o meu tópico anteriormente. Então, por isso da importância da gente seguir esses passos, né? Primeiro cria o tópico, depois adiciona os módulos, para que a gente entenda o que a gente está fazendo na hora de fazer a edição, tá? Então, o campo nome ele já está preenchido. Na descrição, a gente pode colocar alguma informação a mais aqui, tá? E usar o editor de texto para deixar mais atraente ou mais bonito se a gente quiser. Então, no editor de texto aqui tem várias opções de alterar tamanho, fonte, a cor, o fundo da cor, da palavra, aliás. Enfim, tem várias opções. Mas não é necessariamente obrigatório escrever alguma coisa aqui na descrição. O mais importante é aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, na janela de selecionar arquivos,
é onde a gente vai colocar o arquivo que a gente quer enviar para esse aluno. Então aqui no nosso exemplo tem uma imagem, né, o logo do departamento, né, e a gente vai adicionar o nosso arquivo que a gente pretende enviar para os alunos. Basta clicar nesse botãozinho aqui, ó, de adicionar. Então lembrando que na dúvida, né, como a gente tem 3 botões aqui, basta passar a seta do mouse em cima dos botões que a gente vê o que ele faz. Então esse aqui ele adiciona, esse outro ele cria um diretório, que seria uma pasta, e esse outro ele baixa o arquivo que tiver aqui selecionado. É bem provável que essas duas opções vocês não vão estar utilizando. A principal e a necessária é essa de adicionar. Então a gente clica em adicionar. Então vai estar aqui selecionado em enviar um arquivo. Se não tiver aqui, a gente clica. Então vamos supor que está aqui nessa opção de arquivo do servidor. Então eu clico em enviar um arquivo e clico em escolher arquivo. Vai abrir uma tela do meu computador e eu vou lá e escolho o arquivo da minha aula. Então aqui eu vou colocar, né, um arquivo em PDF. Eu vou vir aqui na minha pastinha e vou escolher esse arquivo aqui de primeiro acesso, tá? Então lembrando, pode ser um PDF, um PowerPoint, um Excel, um Word, qualquer tipo de arquivo. Selecionei ele, clico em abrir. Ele vai aparecer o nome aqui para mim. E no botão azul de enviar, eu clico novamente. Ele já carregou aqui, ó. O meu arquivo já foi carregado. Como a gente fez uma cópia daquele modelo, então eu vou excluir essa imagem aqui, ó. Essa imagem ela estava só como exemplo. Ela está até escrito aqui, ó, exclua. Então eu clico em cima dela e vou excluir. Aí pedir uma confirmação e eu clico em OK. Isso serve também para caso você adicione um arquivo errado ou sem querer. É só você clicar nele e aí você tem a opção de excluir ele. Então já adicionado o meu arquivo, essas outras 3 opções que tem aqui, elas não precisam ser alteradas, tá? Por curiosidade, se vocês quiserem acessar essas opções e fazer algum tipo de modificação, não tem problema. O que vai mudar aqui é a aparência ou algumas configurações específicas do arquivo, mas não tem necessidade. Então enviou o arquivo, a gente clica em salvar. Salvar e voltar ao curso. Então ele vai salvar tudo isso que a gente alterou e vai voltar para lá. Pronto, ó, a gente já voltou para a nossa aula de terça. Perceba que aqui o ícone ele mudou, né? Antes era um ícone padrão, né? Era um desenho cinza. E agora ele já está com o símbolozinho aqui do PDF. Justamente para identificar, para facilitar a identificação que esse é um tipo de arquivo de PDF. E o arquivo que eu coloquei aqui, a data e o horário que eu coloquei. E também o tamanho do arquivo. Essas informações são importantes para que a gente possa estar controlando o acesso do aluno às atividades que a gente está enviando. E pronto, a gente acabou de adicionar no módulo arquivo a nossa aula que foi salva em PDF. Se além desse arquivo em PDF que eu adicionei, eu quiser adicionar uma imagem, por exemplo, eu posso vir aqui novamente em editar, duplicar esse recurso. Ele criou uma cópia. Aí eu vou vir aqui em alterar novamente o nome. Vou colocar aqui imagem teste. Aperto o Enter para ele salvar a alteração. Ele salvou a alteração do nome. Aí eu vou aqui em editar, editar configurações. Eu vou repetir aquele processo, só que agora eu vou inserir uma imagem, por exemplo. Então aqui no campo nome, né, é o nome do nosso módulo. A descrição eu não preciso colocar nada, mas se quiser colocar uma instrução a mais é válido. Eu vou colocar aqui, por exemplo, clique na imagem para acessá-la. Aí eu vou vir aqui no campo de selecionar arquivos. Eu vou excluir primeiro esse arquivo que já estava, que foi o arquivo que eu criei uma cópia. Então eu clico nele, clico em excluir, confirmo a exclusão. Aí eu clico no botãozinho aqui de adicionar.
escolher arquivo, e aí eu seleciono a minha imagem. Eu vou colocar aqui uma imagem do logo do AVA. Aí eu clico no botão enviar arquivo. Ele vai aparecer aqui para mim. Eu clico em salvar e voltar ao curso. Pronto, a minha imagem ela já está aqui inserida e adicionada para o aluno. Para que você confira se deu certo, se realmente o arquivo está aqui, basta que você clique no nome. Depois que você adiciona o arquivo, você clica em cima dele. Numa nova guia ele vai abrir aquele conteúdo que você acabou de adicionar. Então aqui tem o nosso PDF. Eu vou fechar aqui essa guia. E se eu clicar na imagem, ele vai abrir a imagem para mim. Então, até o momento, você aprendeu a ativar a edição da sua sala, a estrutura modelo para a utilização dos 7 módulos disponíveis dentro do AVA e aprendeu também a utilizar o módulo arquivo. No próximo vídeo a gente vai estar vendo como que a gente utiliza o módulo URL, que é o módulo para que a gente possa estar adicionando os vídeos do YouTube ou outros tipos de sites ou links. Diferentemente de vídeos que a gente grava, que aí sim a gente usa o módulo que a gente aprendeu na aula de hoje, que é o módulo arquivo. Beleza? Então até a próxima.